Aquele Enéas Silva, Deus te abençoe. Vamos estar deixando a palavra aqui, a cura de um coxo, o discurso de Pedro. Aí diz assim, ó, Pedro, vou ler lá no seu capítulo 3, o verso 6, que fala assim, ele disse-lhe, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia fala desses dois homens, Pedro e João, estavam indo ao templo para orar. Quando um homem e uma mulher de Deus toma posição, uma decisão em clamar, Deus já começa a fazer milagre. Ele estava indo. A Bíblia fala que antes deles entrar no templo, o templo tinha várias portas naquela época. Se você for ver até lá em Neemias, você vai ver, tinha a entrada a porta do peixe, muita porta das ovelhas, muitas portas. E essa aqui era a porta formosa. E ele estava entrando. Mas antes de chegar lá dentro, eles viram um homem que, desde o ventre da sua mãe, era paralítico. E pela história, ele tinha mais de 40 anos. E esse homem ele era carregado e botava ele na porta do templo para pedir uma esmola. Aparentemente, quando a gente vai olhar a vida desse homem, dava a impressão que ele nasceu para ser carregado, para não dar em nada, só para ser carregado e botar ele para pedir. Mas há um dia, há um tempo de Deus fazer milagres, de Deus mudar a história. E a história desse homem ia chegar o tempo de Deus dar uma virada. E ele foi colocado ali como de costume, botava ele ali para ele ficar pedindo. Eu olhava paralítico desde o ventre da mãe. Vai ficar assim, vai ser carregado, não tem como. Mas ele estava ali, ó, dia por dia, um dava esmola, às vezes recebia, às vezes não, né? Porque é assim que acontece. Muitos olhavam, muitos passavam sem olhar para aquela situação, mas tinha um que estava vendo ele, que era Deus, estava preparando para ele uma surpresa. E nesse dia Pedro e João foi ao templo, e como era de costume, ele pedia. Se você for olhar o livro, você vê que Pedro ia pedindo tempo e ele pediu uma esmola. Aí Pedro e João fitam os olhos nele, olha bem para ele e falou assim para ele, ó, fitou os olhos nele e falou, olha para nós. Então a impressão que dá é que ele pedia e ainda de cabeça baixa. Mas Deus é aquele que exalta a nossa cabeça, Ele é aquele que levanta a nossa cabeça. Você pode estar até um momento de cabeça baixa, mas chega o momento de você erguer a cabeça, ergue a tua cabeça. Prossegue de cabeça erguida, o Salmo 110 fala isso, porque Deus é a tua vitória. E ali Pedro fala, olha para nós, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele esperou receber uma esmola, um dinheiro, um benefício. Mas o benefício, o dinheiro, a prata, e não ia mudar a história dele, ele ia continuar paralítico e ele todo dia sendo botado ali. Mas o que Pedro tinha era a virtude de Deus, o poder do Espírito Santo que é mais do que o dinheiro, que ia mudar a história dele na raiz. E ela tinha um problema para solucionar aquele problema. E Pedro falou, levanta, e deu a mão para ele. E ele ficou de pé, sentiu força e soltou, dando glória a Deus. Tem coisa que vai resolver na nossa vida, não é dinheiro, não, mas é o poder de Deus, porque vai lá na raiz para curar. Ele sabe onde está a nossa dor, ele sabe onde está a ferida, onde dói, e ele vai lá para estancar, porque ele não quer passar a mão só por cima, não, maquiar, não, ele quer fazer a cura completa. E ele fez na vida desse homem, botou ele de pé. E o homem ficou de pé, soltando, dando glória a Deus. E entrou. Se você for ver na Bíblia, tem uma parte que Simão Pedro tem um homem que vê Pedro sendo tão usado por Deus que queria comprar o dom de Pedro com dinheiro. Aí Pedro falou, não, o dom de Deus não compra com dinheiro. E por quê? Porque dinheiro não resolve certa situação. E Pedro, você vê que ele era vazio ali naquele momento, ele estava sem aquele dinheiro. Mas ele tinha o poder de Deus, que é mais do que o dinheiro, e botou aquele homem de pé. O que Deus está falando? Hoje, se você for ver, muitas pessoas estão querendo dinheiro. Mas o dinheiro só vai resolver uma causa imediata ali. Mas indo profundo, tem cura que só Deus pode fazer. E Ele faz se você crer. E eu vou te falar ainda mais, aquele homem nem cria, aquele homem estava ali pedindo, mas não estava nem pensando em cura. E Deus surpreendeu ele. E é isso que Deus faz. Eu creio que nessa tarde, nesse dia, Deus vai te surpreender. Talvez você não está nem esperando de Deus uma resposta, mas você vai ver a resposta de Deus aí nesse problema onde dói essa causa, essa necessidade. Porque Deus foi aonde que aquele homem estava mais necessitado. E mudou a história dele. Aquele que ficava na porta sentado pedindo todo mundo que passava, agora ele entra dentro do templo. Porque um paralítico naquela época, uma pessoa doente não entrava dentro do templo, não. Mas ele entrou, né? Esse dia Deus
quebrou a barreira, ele entrou soltando e tudo reconheceram que era aquele que ficava lá na porta pedindo esmola. Como que pode? Ele está curado, porque Deus tocou na sua vida. Sinta o toque de Deus. Deus está tirando as paralisias, tudo que está prendendo, parando a sua vida, fazendo você parar de sonhar, de conquistar, de vencer. Deus, fica de pé, tu vai dar o salto da sua vitória, se você crê. Vai dar glória a Deus. Todos vão reconhecer que Deus fez na sua vida. Porque Deus tira aquele que está embaixo humilhado e exalta e bota em cima. Porque esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que levanta, que cura, um Deus que não faz exceção, um Deus que veio para libertar, transformar e salvar. E aquele homem glorificou a Deus. Aí aqueles homens que estavam lá dentro, aqueles fariseus, aqueles hipócritas, aqueles doutor da lei, em vez de ficar alegre, não, ele viu, reconheceu, mas como? Aí viu, e Pedro olhando, eles tudo olhando para Pedro, achando que foi Pedro que fez. Pedro, você está pensando que foi nós que fez isso? Foi não. Quem fez isso foi o próprio Deus. Foi o Jesus, aqueles que vocês mataram, mas Deus ressuscitou dos mortos da direita de Deus Pai. É esse, nesse nome, nome de Jesus, que esse está curado. Que o milagre só acontece no nome de Jesus. Porque Ele pagou o preço por nós. Ele pagou o preço para nos libertar do pecado, das enfermidades. Ele levou sobre Ele, quando Ele falou, está consumado, Pai. Ali Ele estava levando as nossas dores, a nossa maldição sobre si, para nos dar o direito de ser livre. E Ele não conhecia esse poder de Deus. Aí eles pecaram, aí botaram Pedro, sabe onde? E o homem chamaram eles para interrogar. Levaram e ficaram segurando eles uma noite. Vai interrogar que aquele homem era paralítico, tudo. Porque é assim, tem pessoa que não fica alegre com a vitória tua. Em vez de se alegrar, não quer arrumar uma coisa para acusar, para querer dizer que não é milagre. Não vê que é tão importante a mudança da sua vida.